O que eu vou mostrar para você agora vai explodir a mente de muito gestor de tráfego de Google Ads. Quem é gestor de tráfego sabe muito bem o trabalho que dá para criar uma campanha bem organizada, uma campanha bem estruturada, né? Desde o primeiro passo ali da criação da campanha, criação de cada grupo de anúncios, se for utilizar aí uma campanha de forma temática, né? Criação dos anúncios, se é um nicho sensível, então nem se fala, né? Então o que que eu criei? Eu criei um ecossistema de planejamento, não é um ecossistema, é um sistema de planejamento de campanhas para Google Ads. Então como é que funciona isso aí? Só para contextualizar, né, eu estou trabalhando há bastante tempo aí com planejando a criação dessa ferramenta. Hoje ela funciona, localmente, né, ela está funcionando local, porque, o que que falta? O que que falta para mim colocar ela online e disponibilizar para as pessoas comprarem, acessarem o sistema e criarem suas campanhas e pagarem por isso? Falta colocar uma API uma API de uma IA, e eu não quis fazer isso aí ainda, tá? Ainda na realidade eu não tive tempo. Então hoje eu eu trabalho aí com mais de 80 clínicas de reabilitação de dependência química. Para quem não sabe, né, o nicho da saúde já é um nicho sensível para as políticas de anúncio do Google, né. As reprovações são recorrentes. Em se falando de tratamento para dependência química, clínicas de reabilitação, o Google, na política dele, escreve lá que é terminantemente proibido no Brasil. É claro que o Google diz lá para ficar bonito lá que é proibido, porque ele não sabe como, se a clínica de reabilitação que está anunciando é uma clínica que tem toda a documentação da vigilância sanitária, da saúde, né, para poder assinar embaixo. Tudo isso aí para bonito, o Google escreve lá na política deles, mas é claro que o Google não ia perder de ganhar dinheiro para uma fatia, eu diria até quase bilionária. Eu tô falando globalmente, tá? Porque o Google ele permite em alguns países com ressalvas, que nem aqui no Brasil ele está abrindo agora, que ele vai permitir desde que você tenha uma documentação necessária. É claro que você vai pagar para ter essa documentação, vai pagar mensalmente, o valor não é barato, e muitas clínicas de habilitação não vão conseguir ter, por exemplo, nessa documentação do Google, pelo que eu olhei rapidamente, eu não fui a fundo nisso, para tu ter essa autorização do Google para anunciar sem restrições clínicas de reabilitação, a clínica tem que ter toda a documentação, tem que ter médico 24 horas. A gente sabe que é uma realidade fora da realidade em se falando do Brasil, né? Então, tudo bem, vamos lá. Então, assim, ó, eu trabalho há 8 anos com 98% dos meus clientes são clínicas de reabilitação e captadores que fazem captação de pacientes para essas clínicas. Então, e as campanhas não são fáceis de serem criadas para esse nicho. Então, cada vez que se cria uma campanha, as chances de ter reprovação dos anúncios, se você ter que correr atrás, fazer alterações em títulos, descrições, por várias vezes, enviar para várias análises, em alguns casos extremos, tem que esquecer a conta e criar uma nova conta, criar um novo domínio, é uma mão assim, ó, tenebrosa. Então, assim, decidi então criar isso aí para minimizar o trabalho que eu estava tendo com a questão com a questão criação de campanhas, aprovação de anúncios para clientes de habilitação. Então eu criei um sistema que utiliza o cursor de maneira de maneira local, né, local, eu uso no meu computador, eu tenho o cursor instalado na minha máquina, daí eu utilizo ele para criar esses planejamentos. Mas esse planejador de campanhas funciona para qualquer nicho, tá? Eu dei uma certa atenção para a parte de políticas de para a parte de política, né,
de anúncios sensíveis, desde aqueles que são anúncios da saúde, que já são sensíveis, até esses que são proibidos, como o nicho da reabilitação química, né? Tratamento de alcoólatras, esse tipo de coisa. Então aqui, ó, ele me dá detalhadamente quais os grupos devem ser criados, palavras-chave, quais são as transacionais, que têm alta prioridade, média prioridade, qual é o volume de buscas por mês e da onde que ele tirou isso aqui. Por exemplo, aqui eu tenho aqui eu estou mostrando meu site, tá? Eu vou te mostrar aqui localmente o próprio sistema. Então, no sistema aqui, todas essas campanhas eu já criei para todas essas contas aqui de clientes meus, tá? Então aqui, ó, cliente de habilitação, cliente de habilitação, cliente de habilitação, também, e por aí vai. Eu acho que 90% aqui é tudo cliente de habilitação. Já criei para outros nichos também que as campanhas funcionaram muito bem, tá? Mas a maioria aqui é cliente de habilitação. Então o que nós temos aqui? Eu vou criar aqui em hora de recomeçar. Então aqui, ele já me dá aqui a compliance do Google Ads. Qualidade média ou boa. Então ele utilizou a política, né, criando grupos temáticos, sem utilizar, que não pode utilizar, né, em anúncios para clientes de reabilitação, não posso usar palavras em títulos ou descrições como dependência química, alcoolismo, drogas, desintoxicação, crack, cocaína ou outro nome de substâncias. Então ele já está por dentro disso, tá? Então é zero dependência química, alcoolismo, droga. Então aqui o cliente é esse aqui, o resumo dele. Aqui a análise profunda do site, ele faz uma análise, eu dei o URL apenas para o cursor e pedi para criar um planejamento para esse cliente. Ele já tem todos os contatos aqui, ele já tem aqui a proposta de valor, qual é o público-alvo, serviços aqui, né? Levando em consideração as políticas de anúncios, riscos, né, do site ou da ELP, ele já me traz alguma análise sobre isso. Então aqui o CPC médio, que ele já estipulou aqui, que ele traz essa informação, né, de fora. Ele vai criar 5 grupos com 50 palavras-chave no total, distribuídas entre os grupos, 5 anúncios responsivos de pesquisa, a criação também de palavras negativas, e já me deu aqui qual é o CPC desta campanha, tá? Um CPC recomendado. Políticas de palavras-chave, então ele já traz aqui todas as palavras-chave para correspondente de frase, aqui os termos por grupos, o mínimo, né, de palavras-chave pilar, outras de núcleo, outras de cauda longa. Então aqui ele vai me trazer toda essa orientação e todo esse detalhamento sobre as palavras-chave. Aqui ele já começa a detalhar os grupos, trazendo aqui para qual o URL final vai ser enviado, né? Porque para cliente de habilitação, muitas vezes não se pode levar diretamente para o site principal da clínica, porque lá fatalmente vai ter frases como dependência química, álcool, tratamento para dependência química, drogas, e daí o Google acaba reprovando os anúncios. Então a gente costuma criar uma pre-sell não colocando essas frases, essas palavras, para conseguir uma aprovação mais tranquila. Aqui ele já me dá aqui um orçamento diário recomendado, né? Quanto que eu devo gastar aqui, qual a porcentagem que eu devo gastar com cada grupo. A segmentação recomendada, ele já pegou do site lá que é a localização Rio Grande do Sul, aqui já me dá as exclusões. Os horários de funcionamento, ajuste de lance para dispositivo. Extensões de anúncio, ele cria já 4 extensões, ó, falar no WhatsApp, conhecer a clínica, unidade masculina e feminina, Porto Alegre região, ó, orientação familiar, primeira conversa, frases de destaque, snippets estruturados. Para quem trabalha com Google Ads sabe que esses recursos são indispensáveis para o melhor desempenho das campanhas, né? Aqui ele tem ainda, ele traz aqui um GTM, né, ou a tag do Google, ele vai trazer aqui para criação de metas de conversão. Então aqui, ó, a conversão principal vai ser a conversão do WhatsApp ou ligação. Ele recomenda a utilização do GA4, do Analytics, junto com o Google Ads. O URL final, certificação da saúde, né? Ele está recomendando aqui, né, que a certificação para anúncios da área da saúde, do nicho da saúde, ele recomenda.
e aqui algumas UTMs. Aqui nós temos o snippet do Google Tag Manager. Aqui, opções, resposta no anúncio, onde ficam as unidades, isso aqui tudo está no site, né? São perguntas frequentes. Então, aqui, ó, as UTMs padronizadas, a compliance, item a item, né? Dos textos de anúncio. Aqui, palavras-chave por grupo, palavras negativas, os grupos de anúncio, toda a revisão das políticas gerais. Agora aqui, ó, tudo que foi revisado na compliance, ainda ele me traz aqui uma view, né, uma visualização de como pode ficar o anúncio para cada anúncio, né? Isso é para cada anúncio dentro dos grupos. São grupos temáticos, né? Então tem um grupo de geolocalização, né, que é aquele que relacionado à palavra-chave, clínica de reabilitação perto de mim, clínica de reabilitação em cidade tal. Então, tem grupos temáticos, grupo da família, que vai mais na dor dos familiares. Então, tudo isso aí ele vai me trazer. Agora, isso não é o mais legal, porque eu teria que, de qualquer maneira, criar uma nova campanha dentro do sistema, dentro da plataforma do Google Ads, criar os grupos de anúncio um a um, criar os anúncios um a um, configurar as palavras-chave positivas, negativas, os recursos um a um. O mais legal de tudo é isso aqui, ó. Eu baixo a campanha completa para o meu computador. Já baixei. E dentro do meu computador, aqui em Downloads, eu vou criar eu vou estar gerando um zip, ó, da campanha. Se eu extrair esse zip, aqui eu tenho uma campanha, o item 1, campanha, o item 2, adiciona grupos, item 3, palavra-chave negativa. Aqui, o item 5, os anúncios responsivos também aqui são criados, um para cada grupo. Site links, callouts, e mais uma série aqui de instruções de como implementar cada coisa, perdão. E daí, como é que eu uso essas informações aqui? Tá tudo em CSV. Eu utilizo e acho assim, ó, acho um pecado que muito gestor de tráfego nem ao menos sabe da existência do Google Ads Editor. Aqui ele não vai aparecer, o Google Ads Editor, porque eu não estou compartilhando a tela completa. Mas enfim, como é que eu faço? Eu vou abrir o Google Ads Editor e vou logar na conta do cliente, né? Ou na minha conta. E simplesmente com o Google Ads Editor aberto, eu vou importar um a um esse item aqui. Então são 6 cliques que eu vou dar lá dentro do Google Ads Editor. E pronto, como num passe de mágica, as campanhas, os anúncios, tudo é criado. A campanha completa é criada dentro do Google Ads. E depois eu publico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui, vou compartilhar a tela do Ads Editor e vou mostrar para vocês ali como é que funciona. Então, voltando aqui. Esse aqui é o Google Ads Editor. É a plataforma do Google para ser trabalhada localmente. Então, aqui o que acontece? Eu estou logado dentro da campanha, da conta do meu cliente aqui, ó, vida em frente. Eu estou logado, deixa eu botar um pouquinho para cima aqui. Estou logado na conta do meu cliente e eu não tenho nada. Digamos que eu não tenho nenhuma campanha aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou vir simplesmente aqui em conta, importar do arquivo, vou importar primeiro a campanha, vou fazer o mesmo procedimento, importar os grupos, as palavras-chave negativa, os anúncios responsivos, site links e outros recursos. Vou importar tudo aqui dentro do Google Ads Editor. O gestor de tráfego, todo gestor de tráfego deveria conhecer o Google Ads Editor, que ele é fantástico. Além de você ter todas as contas que você gerencia localmente, poder trabalhar sem internet, criando seus anúncios, criando suas campanhas, ele tem essa funcionalidade aqui. Porque, olha aqui, ó, a campanha está aqui. Ó. Esta é a campanha. Dentro da campanha eu tenho os grupos de anúncio. Dentro dos grupos de anúncio, eu tenho os anúncios. Ó,
Aqui, ó, campanha, eu tenho uma, tá? Ó, aqui está a campanha. Todas as configurações da campanha podem ser feitas por aqui. Grupos de anúncio. Aqui eu selecionei um só, eu vou aqui. Os 5 grupos de anúncios temáticos que eu criei, e dentro de cada anúncio tem um anúncio responsivo de pesquisa. Olha aqui os títulos, descrições, URL final, tudo aqui para mim poder editar a minha campanha, o meu anúncio, o meu grupo de anúncios, palavras-chave, os recursos de anúncio. Aqui eu tenho site links. Então, tudo configuradinho, bonitinho. E depois que eu importar aqui para o Google Ads Editor, o que eu vou fazer? Só vou aqui em publicar. Ele vai enviar diretamente esta campanha completa para dentro da conta do meu cliente. Eu vou pausar aqui para mim poder trocar de tela, para mim poder transmitir outra tela aqui, que é a tela da plataforma do Google Ads, para onde esta campanha foi. Então, aqui, na conta do meu cliente, se eu clicar aqui em campanhas, está aqui, ó. Vida em frente, pesquisa, livre das políticas, né? Grupo de anúncios. O Google Ads anda dando essas bugadas de vez em quando. Não sei se está acontecendo com todo mundo ou só comigo. Aqui. Os grupos de anúncio. Os grupos de anúncio temáticos que foram criados. E dentro de cada um aqui, vamos pegar aqui um rede de acolhimento, que no caso é o de geolocalização, eu acho. Não, rede de cidades é o geolocalizado. Vamos pegar aqui rede de acolhimento. Aqui dentro aqui eu tenho as palavras-chave. Tenho o anúncio. Bem escrito, né? Porque foi escrito por uma IA. Baseado naquilo que está escrito no site desse cliente. Então, essa adequação é muito bem feita pela IA, né? E é isso, é simples assim. Então, quando eu utilizo o cursor, eu só vou abrir localmente dentro da pasta desse sistema que eu criei. Eu vou abrir dentro da pasta que eu criei e eu vou pedir pro cursor ali, ó. Crie um planejamento utilizando o site tal, que é o site completo, que vai ser utilizado como referência, mas com o URL final dos anúncios para tal, se for um endereço diferente ou se for uma pre-sell, né? Ele vai colocar o URL final desta outra página. Mas o site principal é onde ele vai pegar todas as informações para a criação da campanha. É a referência dele. Eu faço isso e o Google Ads ele vai criar a campanha para mim. Todo o detalhamento aqui, ó, aqui o orçamento, segmentação, extensões, o tracking, os anúncios, a compliance, aqui a exportação, as estimativas, né, daquilo que se pode obter com esta campanha de desempenho, né, de retorno, um mapa de palavras-chave, a matriz de palavras-chave, a análise do site. Então, tudo isso é trazido com apenas um prompt de poucas palavras. Crie um planejamento usando o site de referência www.cliente.com.br, mas utilize nos anúncios a página específica. Né? Aí eu vou mostrar, vou dar o link da página que eu quero utilizar como o URL final. Eu clico lá no cursor em criar, em 5 minutos ele cria para mim, eu baixo a exportação, e eu abro a conta no Google Ads Editor, e em menos de 5 minutos eu importo todos os arquivos para dentro do Ads Editor, e mando publicar. Em menos de 3 minutos está já na campanha do cliente. Eu acredito que isso aqui é realmente um achado. Eu, sinceramente, eu tenho planejado por muito tempo fazer isso aqui. E daí eu acabei botando na prática, fazendo essa criação desse sistema, para mim testar ele, mas eu uso muito. Cada campanha que eu vou criar, seja para qualquer nicho que for, eu utilizo esse sistema. E tem sido fantástico os resultados. Ele cria campanhas muito bem estruturadas. Eu estou muito satisfeito com esse sistema. A minha intenção agora, em breve, vai ser colocar online esse sistema, utilizando uma API de uma inteligência artificial, aonde qualquer pessoa vai poder criar um rápido cadastro no site,
ter a sua própria conta, né, de criação de anúncios, e vai poder utilizar, né, é claro, com um pagamento, né, com a aceitação de um plano, essa pessoa vai poder criar os seus próprios anúncios dessa maneira fácil. Então uma campanha que se levava aí uma manhã inteira, uma tarde inteira, dependendo da expertise do gestor de tráfego, né, do conhecimento, do número de detalhes, do número de pesquisa que vai ser atrelada a essa campanha, aqui em 5 minutos a gente consegue fazer. Então, como eu disse, por enquanto ainda não está online disponibilizado para o público em geral, com uma IA, né, onde eu não vou precisar utilizar o cursor, mas via WhatsApp, acessando o meu site aqui, você pode falar comigo via WhatsApp e eu crio uma campanha para você. Você me dá aí o URL do site, o URL final que vai ser utilizado e algum outro detalhe a mais, que não há necessidade, né? Porque essas campanhas são criadas baseadas no que tem no site do cliente. Você me passa essas URL, essas informações, e eu posso te entregar aí em alguns minutos, eu te entrego um arquivo completo e ainda com um passo a passo para você baixar o Google Ads, para você logar o Google Ads Editor na conta do Google Ads e como importar os arquivos e publicar lá para a conta. E em breve vamos ter isso aí com uma API, utilizando uma API, onde você vai se cadastrar no meu site aqui e ter sua própria conta e vai pagando por demanda, né? Ou você vai ter uma conta que você pode criar 10 campanhas por mês, pagando um valor X. Ou então você pode comprar a criação de campanhas, né? Pode comprar 1, 2, 3, 10 campanhas por um preço fixo, que você paga uma vez só, e depois, quando você quiser utilizar de novo, você paga de novo. Mas isso em breve, agora, num futuro bem próximo, isso aí vai estar funcionando.